Eles disseram que a espiritualidade deveria nos manter calmas. Eles mentiram. Eu sou Mariana Torres, mentora, terapeuta holística e mãe. E este não é mais um podcast sobre iluminação passiva. Bem-vindas à terceira temporada do Despertando Deusas. Aqui, o sagrado encontra o asfalto. Vamos falar de saúde íntima sem vergonha, de cannabis medicinal como cura e do protagonismo visceral das mães solos. Se somos todos um, então a sua liberdade é a minha. Se somos deuses e deusas nesta era, por que ainda aceitamos migalhas? Ajuste seu fone de ouvido, abra sua mente e prepare o seu corpo. O despertar agora é barulhento. Está começando agora o Despertando Deusas. Seja bem-vinda, seja bem-vindes todes. Vamos adaptando as linguagens, mas é um boas-vindas a todos, porque todos e todas somos deuses nessa esfera, experienciando e vivenciando essa energia espiritual na matéria humana, na matéria física, biológica, que pertencente a este plano. Aqui no Despertando Deusas, eu, Mariana Torres, mentora espiritual e terapeuta holística, convido você a refletir a respeito de temas importantes a respeito do feminino, o seu sagrado e a sua era que emerge agora e necessita de deusas e deuses conscientes de sua existência para implementar nesse momento chave de expansão de consciência, de transcendência do ego, de entendimento sobre si, da importância do seu impacto na sociedade, na Terra, nesse exato momento, para que a gente possa transcender essas esferas da ignorância, da, da ignorância humana. Acho que, né? E aí, assim, a gente possa superar as calamidades, o sofrimento, e caminharmos para uma estrada de progresso, de continuidade da nossa ancestralidade. Transformando esse planeta escola num outro nível de escola, né? Sair, eu acho que a gente está num momento assim de elevar a qualidade do ensino dessa escola chamada Planeta Terra. E assim sendo, dessa forma, a gente precisa estar com consciência, manter consciência sobre cada energia que a gente manifesta aqui na Terra, sobre cada ponto de energia que a gente manifesta aqui na Terra, sobre cada impacto da qualidade da nossa existência aqui na Terra. E eu convido você, deusa querida, e se você é homem, menino, rapaz, está aqui me ouvindo também, convido você, Deus, a trazer atenção hoje que a pauta é bem mexe em alguns lugares aí de reflexão, principalmente sobre o que está acontecendo atualmente na nossa sociedade, que é o aumento do estupro, né, da violação da mulher, da sua intimidade, do seu corpo, do seu templo sagrado. Como deuses que somos, habitamos o nosso templo. Este templo é esta matéria, este corpo que reveste a nossa essência, que passa pelas turbulências do cotidiano, vivenciando, experienciando as emoções, observando os impactos dos pensamentos na nossa realidade, o impacto de como estamos culturalmente ensinados e direcionados para alimentar o nosso corpo num todo, e não só para saciar uma fome, para saciar um desejo, mas alimentar o nosso corpo como um todo, cuidar da energia do nosso corpo como um todo. E este templo a qual recebemos aqui é um templo sagrado que corresponde à biologia dessa esfera, deste globo terrestre, e tem tudo o que precisa para o seu desenvolvimento aqui, para a sua jornada aqui nesse plano.
E aí eu preciso se debruçar sobre esses conhecimentos que muitas vezes vêm da Ayurveda, né? Os conhecimentos ayurvédicos, os conhecimentos do pranayama, que é o ato do respirar, os conhecimentos das ervas medicinais, né? Para a gente aprender a alimentarmos e cuidar da nossa energia e do nosso alimento que nos nutre a carne, a matéria. É preciso se aprofundar para ver o impacto da qualidade deste alimento, desta nutrição, na sua mente, nas suas emoções, no seu corpo, na sua saciedade do seu corpo, tá? Então eu quero falar um pouquinho hoje, brevemente, sobre o templo emocional, o templo mental e o templo sexual, tá? Esses três templos compõem um movimento energético que permeia o nosso campo áurico, né? A qualidade dos pensamentos, a qualidade dos sentimentos e a qualidade de como cuidamos da nossa energia sexual. Na física quântica, na neurociência, hoje nos conhecimentos ocultistas, a gente se debruça sobre a importância da qualidade dos nossos pensamentos, de estarmos conectados no agora para poder manter uma observação mais precisa sobre o que passa na nossa mente. O que passa na nossa mente interfere diretamente na qualidade do que sentimos. Então, o que está por trás da nossa mente também corresponde à qualidade das crenças que carregamos. Se são crenças que nos limitam, que nos sabotam, se são crenças que nos libertam, que nos transcendem. A qualidade de como você cuida disso determina os saltos quânticos que você pode dar na vida em questão de resultado do que você deseja, em questão de objetivos que você quer alcançar. Porque se a minha mente está cocriando a minha realidade, o que é que está passando na minha mente que me impede de ter e viver a realidade que eu desejo? Porque o que passa pela mente vira emoção. Eu começo a sentir. Se eu sou uma pessoa que tem um relacionamento e de repente acho que o meu companheiro olhou uma determinada mulher de certa forma e começo a alimentar este fiozinho de pensamento, vai dar uma briga ali na frente. Por quê? Porque emocionalmente eu estou enviando essa informação para o meu corpo, para o meu chakra cardíaco. Então, da minha mente vem para o meu cardíaco e do meu cardíaco começa a movimentar essa energia que eu coloco para fora, em forma de emoção. Então, ter uma autoestima fortalecida faz com que eu não entre em crises e em embates desnecessários. Quando eu trabalho o meu amor próprio, o que o outro faz não está sob minha responsabilidade, meu comando. Eu preciso apenas confiar na qualidade da minha conexão com a pessoa que eu estou e o quão ela sabe que eu mereço respeito. E aí eu evito passar por atritos e conflitos que não diz respeito à qualidade de quem eu sou, mas à qualidade do outro a partir do que o outro é. E quando eu coloco essa pitadinha de sabedoria na minha conduta de comportamento e de pensamento, eu me elevo vibracionalmente. O mundo já não interfere mais tanto na qualidade do que eu penso e do que eu sinto. E para que isso aconteça, eu preciso estar sempre observando o que é que eu estou lendo, assistindo, cantando, ouvindo, meditando, focando em questão de pensamento. O que é que eu estou a todo tempo vendo nas minhas redes sociais, na timeline das minhas redes sociais? Quais são as mensagens que chegam para mim? Essa é a qualidade de vibração que eu alimento as minhas emoções. E aí, às vezes, eu posso estar criando um círculo de crenças desnecessários com base no que eu estou assistindo, que nem tem a ver com a minha educação, com o que eu recebi, com o que eu fui orientado, mas como eu estou, dependendo da fase, se são jovens, pré-adolescentes, adolescentes, como eu estou fomentando informações para minha mente, para o meu conteúdo interno, aquilo passa a ser coisas que eu acredito, que eu estou me alimentando disso. Então, é muito importante que a gente aprenda a selecionar a nutrição mental, a qualidade dos alimentos que a gente coloca na nossa mente, das músicas. Às vezes eu canto uma música, eu já estava mesmo num sambinha, cantando uma música, e aí, aquela música Mal Acostumado, você me deixou mal acostumado com o seu amor, então volta, traz de volta o seu sorriso, sem você não posso ser feliz. Aí eu falei, meu Deus, tá repreendido, tá amarrado, tá cancelado esse mantra cantado, né? Porque a força da palavra eu tô colocando em sinfonia ainda, em harmonia, cantando, vibrando, e aquilo se torna uma verdade dentro de mim. Então é importante que você preste bastante atenção na qualidade
das letras, das canções, da vibração, né, da sonoridade da música, do som, da qualidade do som, daquela vibração, é, do que você anda lendo, do que você anda assistindo, porque isso está pautando os seus avanços aqui, ou os seus atrasos. Tá? Então, falamos da qualidade mental e da qualidade emocional e a qualidade sexual. A qualidade sexual, ela precisa ser. Eu, durante muito tempo, sofri com isso, porque eu ia com muita entrega por carência, por dependência emocional, por necessidade de ser aprovada, de ser agradável, de ser gentil. Eu sempre ia me entregando de corpo e alma para aquele ser que vinha somente com palavras e eu acreditava, iludida. E a vida foi me ensinando amargamente e duramente que não era dessa forma, que eu deveria me preservar, que eu deveria me resguardar, que eu deveria me valorizar, que eu deveria reconhecer em mim primeiro a qualidade da entrega que eu dou para o outro. Não era a mesma que eu dava para mim, e eu precisava melhorar essa qualidade de entrega comigo primeiro, para então ter uma medida exata e perfeita do que entregar para o outro. E aí foram-se anos trabalhando nisso. Hoje eu estou solteira por opção, porque a qualidade do outro lá fora deixa a desejar. E eu estou muito focada nos meus projetos pessoais e na qualidade de entrega para mim mesma. Eu acredito que ainda tenho algumas coisas para organizar antes de abrir janela e lacunas para me envolver com uma relação espelho, que é uma relação comigo mesma. Eu quero primeiro fomentar a qualidade da relação individual, para eu então abrir essa relação no coletivo. Isso é maturidade emocional. Dessa forma, eu me preservo sexualmente. Porque quando não há essa preservação sexual, principalmente pautada em valorização pessoal, você simplesmente está entregando e doando a sua energia de maneira leviana e ignorante. E aí depois não entende por que está cansada, estressada, desmotivada, deprimida, ansiosa, em dúvida se fez, se não fez, se não deveria ter feito, saído, conhecido, enfim. Naquele lugar, às vezes, de dependência, de carência, esperando uma ligação, esperando um passo, um avanço do outro, um telefonema, um convite. E quando você fica nessa frequência, você está vibrando ali no abandono, você está vibrando ali na rejeição, você está vibrando ali na carência afetiva, em sentimentos que te deixam para baixo, em sentimentos que não reverberam amor próprio, autoestima, tá? Então é importante preservar essa frequência energética. Além do que, a intimidade a dois abre um portal de conexão, abre frequências e portais importantes. E aí é preciso saber como você está abrindo esses portais e o que você está carregando e doando na abertura deste portal. Porque é um portal, o nosso útero é sagrado. A nossa intimidade é sagrada. E existem formas de você preservar esse sagrado de uma forma prazerosa, honesta, em que vocês conseguem fazer uma troca. Tô olhando no meu gato que tá sendo, né? Em que vocês conseguem fazer uma troca honesta, verdadeira, sabe? Com bons sentimentos. E que não fique ninguém dependendo e nem ansiando nada um do outro, que fique abastecidos e energizados em si mesmo na experiência e na troca. Para isso é preciso de maturidade espiritual, aliada com maturidade emocional e autorresponsabilidade, principalmente afetiva. Então é possível se alcançar sim uma vida, uma existência onde que você, e principalmente agora que isso é possível, né, com o avanço da sociedade, dos direitos, da igualdade, principalmente nossa mulher, em assumir essa postura de estar bem resolvida, sabe, consigo mesmo, principalmente no sexo. A gente durante muito tempo ficamos presas em lugares de dominação e submissão masculina, de a gente acreditar que o casamento era a única saída para nossa independência, para sair, né, de um padrão, de uma cultura familiar que às vezes nos suprime, para alguns, não é nem para todos essa realidade, mas muitas mulheres vão para o casamento para fugir de uma realidade da casa que vive, da família que vive, e aí quando se deparam com aquele, é só um espelhamento do que você vivia lá, mas numa pessoa que você resolve trocar intimidade. Então, a gente está mudando esse caldeirão existencial feminino de macerar e queimar essas mulheres dentro desse panelão, sabe? Isso, graças a Deus, a gente conseguiu atualmente
vencer, principalmente aqui no Brasil, porque em países de primeiro mundo, países lá fora, as mulheres já têm esse empoderamento, sabe? Essa independência, esse reconhecimento do seu ser. E, bom, é importante que a gente valide isso, principalmente pelas ancestrais, sabe? Nossas mães, nossas avós, nossas bisavós, que passaram por processos árduos, enfrentaram uma realidade dura, rígida, opressora, reprimida, e hoje a gente pode tomar isso como força e decidir, e escolher, e fazer uma rota totalmente diferente, porque temos essa liberdade de quebrar os padrões. E principalmente essa necessidade. Então, deuses queridos que estão aí ouvindo, se estiverem, compartilhem, sabe? Vamos fomentar essa pauta, vamos debater, vamos conversar mais sobre isso. A importância de vocês também reconhecerem o sagrado masculino de vocês e entenderem o quão é importante a preservação da vossa semente, do vosso sêmen, e ser poupado de não ser espalhado pelo mundo com vibrações e energias ligadas ao horror, ao terror, à opressão, à, à violência. Porque é isso quando você viola o corpo de uma mulher, abusa, insiste. Essa mulher às vezes disse não, eu já passei por situações desconfortáveis de você falar não, 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 não. E a pessoa insistir tanto, gastar o teu limite assim, você se sente invadida, você se sente desrespeitada, você se sente coagida. Já passei por isso, isso é uma violência terrível. Não é não na primeira instância. Não é não na primeira instância, sabe? E quando o homem sai espalhando isso sem responsabilidade, sem saber se aquilo que ainda fez vai gerar um fruto, você abriu o portal, você ainda gerou um fruto que vem já vítima, refém de uma violência, de sentimentos que aquela mulher está nutrindo e que ainda vai ter que tomar decisões e passar por toda uma outra série de violências para saber se não foi, se não pegou nenhuma doença, se está grávida, se tiver como vai ser. Isso é de uma covardia, de uma barbárie, de uma ignorância, de uma frieza, de um mau caratismo que os homens deveriam sim refletir sobre. Se isso contra uma mulher já pesa, já soa tão horrível, imagina uma criança, um bebê, um jovem ameaçado, coagido. Não dá mais, homens, para vocês ficarem em silêncio e achando que não tem nada a ver com isso, que eu não vou meter o bedelho, que eu não vou levar a pauta e vai ficar ouvindo os amigos, porque escutei esses dias recentemente, foi terrível ouvir isso da pessoa dizer: ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Você é homem, você tá no meio, você recebe notícias, você tá em grupos, você de alguma forma ouve testemunha e simplesmente fica mudo. Não, isso não é uma postura para mim de um homem. Eu não espero isso de um homem. Eu não espero que você vá comprar também briga em qualquer lugar, mas que na oportunidade que você tiver, você se levante e corrija, ou se vê que vai ser coagida ou corrigida, você se levante e saia dali porque aquele meio não te representa. Se você não tiver esse comportamento, essa conduta, para mim, você não tem uma atitude, um comportamento de homem que merece andar comigo, do meu lado, trocar ideia comigo. Então, não dá para ficar falando com você somente, o clima tá bom, como foi o surf hoje, altas ondas. Não, desculpa. E os homens estão sendo convidados até pelo nosso presidente Lula, para fazer parte dessa campanha contra o feminicídio, contra a violência contra a mulher. Respeitar o templo de uma mulher, o seu corpo sagrado, é respeitar a Deus. É respeitar a deusa que sustenta essa matéria orgânica com seu ventre, nutrindo todos nós com tudo que necessitamos. Ar, água, né, terra fértil para plantar, para colher. Então, vamos em sororidade com o feminino nessa pauta de março tão necessária, com tantas vítimas, com tantas crianças órfãos, com tantas mães órfãos de filha, não sei nem se é assim que se diz, mas mães que passam por essa dor, de tantas mulheres com uma vida pela frente por conta de ignorância, por conta de instinto, de tesão, é realmente agir contra o sagrado e o divino que habita em si. É não ter autocontrole e autonomia sobre o templo e sobre a potência que se é dentro desse corpo. É não ter discernimento do poder que se tem quando escolhe e resolve fazer o bem, não importa quem. É, esse é um tom de programa mesmo para ser sério, para ser assim naquele lugar de reflexão,
de que somos totalmente responsáveis pela história e o roteiro que estamos escrevendo. Se viemos num contexto, como no meu caso, periférico, sabe? Rejeitada e abandonada, em pleno auge da juventude com o filho, né, por todas as pessoas que deveriam apoiar. Se eu venho dessa construção muito pessoal e particular minha, isto é um problema meu que eu tenho que resolver com a minha ancestralidade, com a minha espiritualidade, com a minha missão de alma aqui. Mas o meio que sustenta essa perversidade, essa falta de empatia, de compaixão, de comunidade, de senso de comunidade, é a responsabilidade do humano no geral. Do quanto eu me movimento para fortalecer os laços à minha volta, do quanto eu correspondo aos convites e às oportunidades que estão ali de fortalecer esses laços e estimular que cada vez mais a consciência se expanda entre nós, para que outras pessoas comecem a refletir sobre esse assunto, sobre essas pautas. Tá? Então, essa minha contribuição nesse episódio da terceira temporada, falando aí sobre o nosso templo sagrado, que é o nosso corpo e a potência que existe aqui dentro dele. Eu falei só do mental, emocional e sexual, eu poderia estar falando também do espiritual, do energético, eu poderia estar falando do físico em si, toda a força que ele tem quando a gente resolve ter uma disciplina, resolve cuidar do nosso corpo físico de uma maneira mais focada e com disciplina, enfim. Mas hoje eu me ative assim, me mantive sobre esses três que eu acho que é bem pontual para dentro do mês da mulher, pedindo aí encarecidamente que todos reflitam sobre o meu papel na sociedade enquanto poder e potência, enquanto um Deus vivo aqui e as responsabilidades que eu tenho de construir e guiar-me dentro dessa jornada chamada vida, enquanto as competências e habilidades que eu recebi, quantos os talentos que eu recebi para aplicar nessa matéria na vida. E com certeza não é violando a si e nem ao outro que você vai construir esse caminho. Então, muito obrigada aqui pela sua audiência, pela sua atenção aqui. Mais um episódio de Despertando Deus. Espero que isso faça você refletir de alguma maneira. Não deixe de compartilhar. Compartilha, sabe? Manda para aquela pessoa que precisa ouvir, para aquele grupo que você tem, que quer conversar e levar em pauta, em questão, assuntos bem pontuais, importantes, necessários. Se você quiser ter contato com o meu conhecimento mais específico para aprender a cuidar, fazer esse autocuidado mental, emocional, físico, espiritual, do seu sagrado, do seu íntimo, você pode adquirir aí a jornada de 21 dias Despertando Deuses, onde lá dentro tem uma metodologia aplicada, que você tanto tem a parte teórica quanto você tem a parte prática, para cuidar do seu sagrado feminino, tá? É um lugar também que eu convido os homens a se beneficiarem desse conteúdo para aprender a olhar o feminino como esse sagrado. Afinal, você é filho de um ventre sagrado feminino. Você, em sua constituição, deve ter alguém da família, irmã, sobrinha, tia, enfim, sua esposa. E seria uma honra e um presente para essas mulheres a mudança, ou pelo menos a sabedoria, o conhecimento sobre nós. Tá? A gente já vem séculos aprendendo sobre patriarcado, por que não nos dedicar a conhecer agora o matriarcado e fazer dessa energia a força que a gente precisa para mudar e transcender esse cenário caótico que a gente vive hoje, né? De guerras, de violências, de tantas coisas pesadas, densas, que não precisam ser dessa forma. Bom, meu forte abraço, espero você no próximo episódio de Despertando Deusas. Até mais. Nossa conversa de hoje termina aqui, mas o ruído que ela causou em você está apenas começando. Não leve essa reflexão para a prateleira, leve para a sua vida, para o seu espelho, para a sua cama e para as suas lutas. Eu sou Mariana Torres e estarei aqui todo mês, toda semana, provocando a deusa que habita em você. Até que ela não aceite nada menos que o mundo inteiro